esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos com a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar juntos nesta hora. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Suplicamos agora pela unção necessária ao teu servo para a ministração deste texto. Elucida, Senhor, dúvidas que porventura possam estar em nosso coração. E, ó Deus, manifesta teu poder e a tua graça mais uma vez neste lugar. Salva vidas, ó Pai, e edifica o teu povo. É a oração que eu faço em o nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém. Por favor, tome assento. Esta é uma passagem que nós lemos em dois textos, ainda que subsequentes. E isso acontece por causa de uma divisão que foi feita, talvez por um descuido, mas o fato é que a Bíblia que nós temos hoje, ela sofreu mudanças no longo da história. Até o século XIII, nós não tínhamos qualquer divisão de capítulos, e até o século XVI nós não tínhamos nenhuma divisão de versículos. Mas quando essas divisões aconteceram, em alguns textos, o texto foi seccionado indevidamente. E esta é uma passagem que não deveria ter sofrido divisão. O apóstolo Paulo está tratando do mesmo assunto, a vinda do Senhor. Meu assunto hoje à noite é este: o que acontecerá quando Jesus vier nos ares? Há tanta insegurança no mundo de hoje, há tanta dúvida sobre esta matéria, e o apóstolo Paulo, de uma forma tão dedicada e tão detalhada, vai descrever para nós como será a vinda do Senhor. Essa grande expectativa que norteia a nossa vida, que impulsiona a vida da igreja. 250 vezes no Novo Testamento, a Bíblia vai falar sobre a vinda de Jesus. Um em cada versículo, um em cada 25 versículos da Bíblia ou do Novo Testamento, nós temos uma afirmação de que Jesus vem. 360 vezes na Bíblia, a Bíblia afirma sobre a segunda vinda de Jesus, portanto, nós estamos diante de um assunto extremamente importante. O que é que nós precisamos considerar aqui hoje à noite? Quero trazer à sua mente alguns pensamentos. Primeiro, a respeito do remetente desta carta. Nós estamos diante de uma carta muito importante, robusta do Novo Testamento. Uma carta que está escrita sob uma tese principal, falar sobre a vinda de Jesus Cristo. Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Tessalônica, e as 2 cartas enfatizam este aspecto importante da história da redenção, mostrando para nós que a história ela não é randômica, a história não é cíclica, a história é teleológica. A história está caminhando para o final. Nós estamos caminhando para um dia final, quando Jesus vai vir buscar a igreja. E o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta. A sua autoria ela está plenamente identificada no capítulo 1, versículo 1. Ele diz: eu, Paulo, estou escrevendo esta carta para vocês. E eles conheciam bem o escritor desta carta. Em Atos, capítulo 17, nós temos a informação do ministério que Paulo exerceu nesta cidade. Depois de ter sofrido açoites e prisões em Filipos, e vocês conhecem bem a história, Paulo e Silas foram levados à praça pública, acusados injustamente, foram presos no cárcere inferior, e depois de terem padecido todo tipo de injustiça naquela cidade, a Bíblia diz que Paulo e Silas seguiram em direção a Tessalônica. Eu fico pensando sobre isso. Muitos ministros do Evangelho teriam desistido em Filipos,
teriam interrompido a segunda viagem missionária e voltado para o seu lugar de origem. Afinal, Paulo disse que ele sofreu as injustiças mais cruéis. Ele apanhou, ele foi colocado no cárcere inferior, teve as mãos e os pés presos em Filipos. Mas ele disse que depois de padecer ali, ele seguiu o seu caminho para Tessalônica para anunciar o Evangelho, mostrando para nós que as lutas, as dificuldades, as perseguições não podem nos impedir de cumprir a nossa missão e o nosso ministério. Paulo segue para Tessalônica e a Bíblia diz que durante 3 sábados, apenas 3 sábados, e esse era o método do apóstolo Paulo, Paulo ia onde as pessoas estavam e Paulo foi aonde os judeus estavam. Embora fosse uma cidade grega, durante 3 sábados, Paulo vai discutir com eles um único assunto. Vocês sabem que o apóstolo Paulo podia falar a públicos diferentes. Paulo falava em casas, Paulo falava nos palácios, Paulo falava na prisão, Paulo falava para os públicos mais distintos, mas ele pregava um único assunto. Ele pregava sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que durante 3 sábados, discutindo sobre este assunto, a Bíblia diz que muitos foram persuadidos ao Evangelho, e então Paulo vai fundar esta importante igreja do Novo Testamento, que é a igreja de Tessalônica. Agora, note um dado importante. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele está escrevendo esta carta com um conteúdo principal, falar sobre a vinda de Jesus Cristo. Afinal, o ministério do apóstolo Paulo em Tessalônica foi um ministério muito curto. Aquilo que nós chamaríamos de um ministério relâmpago. Irmãos, eu estou aqui há pouco mais de 20 anos. Parece uma eternidade para alguns, para outros passou rápido. Eu olho o curso do tempo e às vezes não acredito que já estou aqui há mais de 20 anos. Mas eu olho para a igreja hoje, aliás, Reginaldo e hoje nós estávamos conversando sobre isso, parece que ainda falta alguma coisa. Parece que o ministério ainda não está completo. Parece que a tarefa do pastor ainda não foi terminada. Ela caminha para esse final, mas ainda não está completa. Mas imagine, eu estou aqui há 20 anos pregando, semana após semana, instruindo, educando, apresentando doutrinas, e ainda existem lacunas para serem preenchidas. Imagine você, o apóstolo Paulo, chega em Tessalônica, prega durante 3 semanas, funda uma igreja, ensina aquilo que é o principal e o básico da fé cristã. Mas por causa de uma perseguição, Paulo é levado a sair dessa cidade. Aqueles irmãos que ouviram sobre a parousia, que ouviram sobre a vinda de Jesus Cristo em glória, não ouviram toda a doutrina. Lacunas ficaram, dúvidas ficaram. Foi necessário então que Paulo escrevesse 2 cartas para indicar a esses irmãos onde estava havendo deficiência. Foi necessário escrever 2 cartas para responder algumas perguntas que ainda estavam no ar, para que eles pudessem ser alicerçados e terem esperança da vida eterna. E note que quando eu estou falando aqui de esperança, eu não estou falando aqui de uma coisa vaga, eu não estou falando de uma coisa hipotética, eu não estou falando de uma coisa que pode acontecer ou não acontecer. Quando a Bíblia fala de esperança, a Bíblia está falando de uma coisa concreta. É esperança porque ainda não aconteceu. É esperança porque Jesus ainda não veio. Mas o fato é, esperamos algo que temos segurança que vai acontecer. E Paulo vai escrever para esta igreja, porque notem, Paulo foi expulso dessa cidade. Depois de 3 semanas pregando o evangelho, Paulo precisou ser retirado dessa cidade, ele foi para Bereia, mas a igreja ficou em Tessalônica sofrendo perseguição. Os irmãos estavam sofrendo também as mais diversas crueldades. As pessoas estavam entrando na casa dos crentes, prendendo os crentes, levando aos tribunais, e muitos deles foram mortos nas mãos dos seus algozes.
Diante da morte desses irmãos, os crentes desta igreja estavam tristes, porque eles entenderam que Jesus ia voltar para buscar a igreja, mas imaginaram que Jesus voltaria para buscar apenas aqueles que estivessem vivos na sua vinda. Foi necessário que Paulo, então, agora, completasse o seu ensino, desse a eles a instrução completa, dizendo para eles que aqueles que morreram no Senhor, de modo nenhum estarão em desvantagem em relação àqueles que estiverem vivos. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo está escrevendo para consolar a igreja do Senhor. E saibam os irmãos aqui presentes e aqueles que nos acompanham remotamente, a igreja precisa de consolo diante das dificuldades que a gente vive, diante das pressões que a igreja sofre, diante das perdas que a gente vai enfrentando ao longo do caminho. Nós precisamos de consolação. Somente neste capítulo 2 vezes Paulo vai falar: consolai-vos, consolai-vos. Confortem os irmãos, consolem os irmãos. E aqui uma palavra bendita da parte de Deus. A Bíblia é um livro que traz a nós consolação diante das dificuldades. O que é que nós precisamos olhar nesta passagem bendita da palavra de Deus? Como que Paulo vai descrever a vinda de Jesus? Que segurança e que consolo ele pode oferecer à igreja de Jesus? Em primeiro lugar, a garantia da segunda vinda. Olha comigo os versos 13 e 14. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Cristo ou que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus os que com ele, aqueles que com ele dormiram, ou que nele dormiram. Paulo está falando de uma garantia. Paulo está falando de um penhor que nos foi dado. E aqui me permita algumas palavras. Não queremos que vocês sejam ignorantes. Quando a gente fala que uma pessoa hoje é ignorante, ou nós estamos falando sobre o temperamento dela, ou nós estamos falando que ela não tem instrução. Nem uma coisa nem outra aqui. Paulo está falando para a gente instruída. Paulo está falando para a gente que era egressa do mundo helênico. Paulo está falando para irmãos que viviam em cidades onde a filosofia campeava e a educação era extraordinária. As pessoas tinham instrução do ponto de vista acadêmico, mas elas não tinham compreensão das coisas de Deus. Você pode estar diante de um grande PhD, você pode estar diante de um grande mestre, e vocês devem conhecer pessoas assim que já alcançaram os degraus mais altos na vida acadêmica, mas que do ponto de vista espiritual são ignorantes. Você conversa sobre as coisas de Deus e as coisas de Deus para elas são incompreensíveis. E Paulo disse: eu não quero que vocês sejam como eles. Porque como eram eles? Eles ignoravam as coisas de Deus. E diz Paulo que eles não tinham esperança. Eles não tinham a esperança do porvir. E Paulo disse: eles estão assim e eles vivem tristes. Não se entristeçam como os outros. A palavra entristecer aqui é a palavra lupeste, no grego, que indica uma tristeza sem fim. É a tristeza daquele que olha para o porvir e diz: não tem esperança nenhuma. É a esperança ou o pensamento do existencialista. O que tem depois da morte? Não sei, acho que não tem nada. Morreu, acabou. O existencialista diz isto. E este era o pensamento que campeava entre os gregos. Se havia um povo que não tinha esperança depois da morte, era exatamente este. E o que é triste é que esse tipo de pensamento que vigorava entre os gregos estava presente dentro da igreja. Os crentes estão morrendo e os crentes estão tristes, porque não veem esperança para os mortos. Paulo vai escrever para eles e vai apontar um motivo de consolação.
Paulo vai repetir o seu argumento que ele havia escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Vai reafirmar que a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus são garantias para nós. Ele disse que a ressurreição de Cristo é para nós como um penhor. Alguém aqui já penhorou alguma coisa? Foi lá na Caixa Econômica e disse: eu preciso de um empréstimo e deixa alguma coisa em garantia, uma joia, um bem. Está deixando alguma coisa penhorada como garantia de um resgate. Pois é isso que a Bíblia está dizendo, que quando Cristo ressuscitou, a sua ressurreição para nós é um penhor, é uma garantia de resgate. O crente, quando morre, ele vai ser ressuscitado. Cristo garante isto. Como que ele garante isso? Na sua ressurreição. Cristo nos deu uma garantia e tanta. E aqui uma afirmação que eu acho que é importante. Os crentes nunca se veem pela última vez. Quando nós vamos a um sepultamento de um servo de Deus, o que nós dizemos lá? Até breve! Até logo, logo, logo nos veremos, porque nós temos esperança, e a esperança repousa nessa segurança. O nosso Senhor venceu a morte, Ele matou a morte, como disse o Dr. John Owen. Ele deu um golpe final na morte, Ele quebrou a espinha dorsal da morte. É curioso que quando a Bíblia fala sobre a morte, a Bíblia fala da morte como sendo um ente, como sendo um ser que precisa ser derrotado e foi derrotado por Jesus Cristo. Então Paulo escreve para os irmãos desta igreja, desesperançados, tristes como aqueles que não têm esperança, disse: não sejam como eles. Cristo morreu e Ele ressuscitou. Ele nos deu isso como garantia, Ele nos deu isso como um penhor. Agarrem-se nisso e confortem os irmãos. Digam para eles: tirem essa tristeza do rosto, o nosso Senhor venceu a morte. Ele não apenas morreu e ressuscitou, mas logo, 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 Ele vem nos buscar. Amém? Nunca vamos nos ver pela última vez. Sempre será entre nós um até breve. Mas essa esperança que está aqui entre nós, ela não existe entre aqueles que estão perdidos. Eu sou pastor há 36 anos. Já vivenciei essa experiência inúmeras vezes. Porque é familiar de alguém da igreja ou porque é amigo de alguém. Mas pastor, o senhor pode ir lá, a pessoa não é crente, o senhor pode ir no sepultamento? Sim, eu estarei lá. Porque a gente não vai só em sepultamento de crente. E muitas vezes eles me pedem para dar uma palavra, e até para orar pelo morto, e pelo morto eu não oro. Não posso fazer mais nada por ele. Mas eu posso falar para os vivos. Mas eu percebo que entre eles, porque não conhecem a Deus, quando se deparam com essa situação, ficam completamente desesperados. Sem esperança. Olham para frente e não veem absolutamente nada. Pergunte para pessoas que participam das mais diversas religiões e você vai perceber que existe uma insegurança muito grande neste campo. Mas Paulo disse: nós temos esperança. Então a primeira coisa que a gente precisa ver aqui é a garantia. A segunda coisa que a gente precisa observar nesta palavra é o fundamento dessa esperança que nós temos. Verso 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. O fundamento dessa segurança nossa repousa na palavra de Deus. Uma senhora aproximou-se do seu pastor e disse assim: pastor, sobre o que o senhor vai pregar hoje à noite? Ele disse: hoje à noite eu vou pregar sobre o céu. Então ela replicou: como pode uma pessoa que nunca esteve no céu falar sobre ele? Não seria uma grande especulação? Ao que o seu pastor respondeu: de maneira alguma. A Bíblia fala sobre o céu.
A Bíblia fala sobre a eternidade. A Bíblia nos mostra a realidade do porvir. Portanto, quando falamos fundamentados nesta bendita palavra que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não mente. E a palavra de Deus é muito clara com relação à eternidade. Quando o apóstolo Paulo se dirige a esses irmãos, tristes como aqueles que estavam no mundo sem esperança, disse a eles: eu estou falando isso para vocês terem esperança, para vocês enxugarem essas lágrimas, para vocês consolarem uns aos outros, que pela palavra do Senhor nós podemos ter segurança. E quando ele diz pela palavra do Senhor, ele está lembrando o ensino de Jesus Cristo. O Senhor aqui é Senhor Jesus Cristo. Jesus foi aquele que falou sobre a eternidade. Jesus foi aquele que levantou a ponta do véu para que você pudesse olhar a eternidade. Olha quantas passagens no Novo Testamento e sobretudo nos Evangelhos, onde Jesus está falando, mostrando para nós o que vai acontecer no futuro. De maneira que pela palavra do Senhor, nós podemos ter toda a segurança que nós de fato precisamos. Então não devemos titubear, não devemos ficar com dúvida. Afinal, nenhuma palavra de Jesus caiu por terra. Cada uma daquelas que ele ensinou, ele cumpriu e ele há de cumprir ainda esta. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Terceira coisa importante que a gente precisa olhar nesta passagem são os detalhes da segunda vinda. Quando Paulo fala aqui da vinda do Senhor, ele está usando uma palavra muito rica do grego, parousia. Parousia indica a chegada de um rei, a chegada de um monarca. Paulo está falando de um rei que vai voltar e ele vai vir buscar os seus súditos. Paulo está apresentando esta verdade axial da Bíblia. E quando ele faz isso, ele nos dá pelo menos 6 detalhes importantes desta vinda. Primeiro, ele disse que Cristo vai voltar pessoalmente. Olha comigo, finalzinho do verso 16. O próprio Senhor descerá do céu. Em outras versões diz assim: o mesmo Senhor. Não será outro. Não será um anjo. Não será um emissário de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo vai voltar. E isso está de acordo com a palavra dos anjos. Você lembra que quando Jesus estava sendo preparado para ser elevado aos céus, e os seus discípulos viram o Senhor subindo, e com o coração triste eles ficaram olhando, 2 varões apareceram e disseram aos discípulos do Senhor: varões galileus, por que vocês estão aí olhando para o céu? Pois esse mesmo Jesus que subiu será o mesmo Jesus que vai descer. Atos capítulo 1, versículo 7. É o mesmo Senhor que vai voltar. Ele vai voltar pessoalmente. Segundo, Cristo vai voltar audivelmente. A vinda de Jesus será cercada de alguns sons, e pelo menos 3 estão identificados nesta palavra. Verso 16, pois dada a ordem. Algumas versões falam o brado do Senhor. A palavra aqui é keleusma, no grego. Keleusma significa um grito dado aos mortos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Cristo, na sua vinda, vai dar uma ordem. E ele vai dar uma ordem a todos os mortos, aqueles que morreram no Senhor, vão ouvir esta ordem. Vai dizer: despertem, acordem. E aqui uma palavra importante, que quando a Bíblia diz dormir aqui, a Bíblia não está ensinando que as almas ficam dormindo. A expressão eufêmica que está aqui para descrever a morte, e que era muito comum na literatura dos dias do apóstolo Paulo, sempre que se falava em morte na filosofia e dentro da literatura judaica se falava em dormir. A ideia aqui é de descanso. E sejamos sinceros, a vida nesse mundo cansa. Problema, tem boleto para pagar amanhã,
tem enfermidades, tem dores, tem perdas, tem luto. Esse mundo é um mundo marcado por muitas dificuldades, de maneira tal que quando o crente morre, tudo isso cessa. O apóstolo Paulo disse que é melhor partir e estar com o Senhor, porque quando a gente parte, fica com o Senhor, ficamos livres de todas essas dificuldades que cansam. E por isso a Bíblia usa a palavra dormir, porque é um descanso. Embora muita gente diz assim, se morrer é descansar, eu prefiro viver. Você prefere mesmo viver cansado? Para o crente, a morte é um descanso. Para o crente, para o salvo em Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia usa essa expressão, dormir. Mas aqueles que dormiram no Senhor e que agora já se encontram em glória. Porque o autor de Hebreus diz que quando o corpo desce, é o corpo que dorme. Enquanto o corpo dorme, a alma sobe porque ela é aperfeiçoada para ficar com o Senhor. Onde estão os nossos amados agora? Onde estão os crentes que morreram no Senhor? Onde estavam os crentes de Tessalônica que tinham morrido nas mãos dos seus algozes? Seus corpos estavam na sepultura, mas suas almas estavam desfrutando do gozo com o Senhor. E agora diz a Bíblia que na vinda de Jesus, esses que estão na glória com Ele vão descer, e esses vão retomar os seus corpos da terra diante da ordem que o Senhor vai dar. É o grito de despertar, acordem, e isso vai acontecer em todos os lugares, simultaneamente. Que espetáculo! Vai ser uma coisa estrondosa. Todos os cemitérios, todas as tumbas se abrindo, e os salvos se levantando delas, diante da ordem de Jesus. Exatamente como aconteceu na morte de Lázaro. Jesus disse para ele, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz ele que já estava morto havia 4 dias, se levantou pleno, cheio de saúde, porque a ordem de Jesus é irresistível. A Bíblia diz que esse é o primeiro som que vai ser ouvido na vinda do Senhor, o brado do Senhor, a ordem que Ele vai dar, o queleusma. Acordem os mortos, eles vão se levantar. O segundo som que vai ser ouvido é a voz do arcanjo, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e arcanjo aqui é o líder das milícias celestiais, porque no céu existe também hierarquia entre os anjos, e o arcanjo é aquele que está acima de todos os demais. O arcanjo vai dar a ordem, e todos os anjos nos céus vão se aprontar para acompanhar Jesus naquele cortejo. Vai ser uma apoteose quando Jesus vier buscar a igreja. Os anjos vão acompanhá-lo, os salvos, os santos vão acompanhá-lo também na sua vinda. Os séquitos celestiais estarão acompanhando o Senhor. Milhões e milhões de anjos, sob a ordem do arcanjo. O terceiro som que vai acontecer é este, ao ressoar da trombeta de Deus. Se você já foi militar, sabe que quando é dado o toque da corneta, quando alguém que tem essa responsabilidade no quartel toca aquela corneta, sabe que todos os soldados precisam se reunir. É dado um toque para aqueles que estão relaxados, se levantem, se aprontem para estar diante daquele que tem a autoridade. A Bíblia está dizendo isso, vai ser dado um toque, a trombeta de Deus vai tocar. E todos os santos vão se reunir diante deste toque, indicando para nós que não existe a possibilidade alguma de ficarmos para trás, porque esse toque vai ser discernido pelos salvos, pelos crentes em Jesus Cristo. Então a vinda de Jesus será marcada de uma forma audível. A terceira verdade é que Cristo voltará visivelmente. Apocalipse 1:7. A Bíblia diz, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram.
A Bíblia não subscreve aquela ideia de que Cristo vai vir secretamente primeiro, busca a igreja e depois é que ele volta uma outra vez de uma forma visível. A Bíblia não subscreve isso. A Bíblia não fala de duas vindas ainda, mas de uma vinda única. Ele vem para fechar a história. Ele vem para consumar a história. Ele vem para buscar sua igreja e julgar o mundo perverso. E isso vai acontecer na segunda vinda. E quando ele vier, a Bíblia diz que todo olho o verá. Não haverá a menor possibilidade de ter alguém que diz, eu não soube que ele veio, eu não vi. Todo olho vai vê-lo. Sua vinda vai ser notória. Vai ser de uma forma espetacular que todo olho vai contemplá-lo. E diz a Bíblia, diz o autor do Apocalipse, que até aqueles que o traspassaram. Quem são aqueles que o traspassaram? Aqueles que o pregaram na cruz. Aqueles que zombaram dele. Aqueles que votaram na sua morte de crucifixão. Esses vão vê-lo na sua vinda. E aqui tem uma verdade gloriosa. Aqueles que o traspassaram vão vê-lo, vão ficar aterrorizados diante dele, porque aquele que subiu ao céu levando as marcas da cruz. E essas marcas serão visíveis. Vocês devem estar lembrados de que quando Cristo ressuscitou, ele entrou na casa dos discípulos de Emaús. Ele já estava num corpo glorificado. Ele já estava num corpo glorioso e ressurreto. Mas a Bíblia diz que os seus olhos se abriram e eles reconheceram que era o Senhor. Reconheceram como? Reconheceram porque quando ele partiu o pão, as marcas da cruz estavam lá. Isaltino Gomes Coelho Filho, pastor de grata memória, se refere a Cristo como sendo o eterno crucificado, porque mesmo na glória, mesmo como um corpo glorioso, ele ainda traz as marcas da cruz. Então, quando Jesus está descendo e todo olho vai vê-lo, enquanto a igreja estará se alegrando diante desta visão, os ímpios e aqueles que o traspassaram vão ver as marcas e vão se aterrorizar diante dela. Sua vinda será uma vinda visível. Em quarto lugar, a sua vinda será proposital. Para que ele vem? Diz o apóstolo Paulo ainda, verso 16, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, o que diz o texto? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Para que ele vem? Qual o propósito da sua vinda? Ele vem para que aqueles que morreram nele ressuscitem, para que aqueles que estiverem vivos sejam arrebatados ao encontro dele nas nuvens. E lá vai acontecer aquilo que o apóstolo Paulo ensina de forma tão detalhada em 1 Coríntios 15. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Tragada foi a morte na vitória. Diz o apóstolo João que agora vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Um corpo que não sofre mais tentação. Um corpo que não adoece mais. Um corpo que não se entristece mais. Não tem mais luto, não tem mais lágrimas, não tem mais lenço, não tem mais cemitério, não tem mais hospital, não tem mais tratamento, não tem mais nada disso. Tudo isso é passado. Tragada foi a morte na vitória. Esse dia está tão perto. Essa hora está tão perto. O nosso Senhor vem buscar a sua igreja. Ele firmou um compromisso com ela. João 14 é a garantia que Jesus dá de que a sua palavra não vai cair no vazio. Eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou, mas venho buscar vocês. Que esperança gloriosa para se ter. E é por isso que a parte do Evangelho,
A parte da fé evangélica não existe esperança, mas para o crente existe. Em quarto lugar, aliás, em quinto lugar, Cristo voltará repentinamente. Olha comigo, capítulo 5, versículo 2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão à noite. Você já viu algum ladrão mandar telegrama? Oh, se prepare, amanhã eu visitarei a sua casa. Essa vinda é inesperada. Ninguém deseja isso, mas isso pode acontecer. E porque a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, via de regra, a gente não se prepara para uma visita como esta. Mas a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. E quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está dizendo que muitos serão pegos completamente despreparados na sua vinda. Mas não deve ser assim com a igreja. Não deve ser assim com você. O apóstolo Paulo está escrevendo para esta igreja para que ela tenha consolação, mas também para responder a uma outra demanda. Porque os irmãos desta igreja estavam perguntando: será que não existe a possibilidade de nós ficarmos para trás, de não sermos levados? Paulo disse: não existe essa possibilidade. Vocês são filhos da luz, vocês não andam nas trevas. Vocês são do dia, vocês são da luz, nós não caminhamos como os ignorantes. Quando o Senhor vier, Ele vai buscar vocês e vocês vão estar devidamente preparados para esta hora. O que não significa que nós devamos estar despreparados na sua vinda. Mas Ele vem, e Ele vem repentinamente. E a pergunta é: você está pronto para esta hora? Está pronto para este dia? Se for hoje à noite, você está pronto para encontrar-se com aquele que é o Senhor de toda história? Em sexto lugar, Ele vem inescapavelmente. Olha comigo, capítulo 5, verso 3. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Será como a dor do parto. A mulher grávida, ela desejaria muito escapar das dores do parto, mas elas são inevitáveis. Essa dor é inescapável. Paulo disse: pois aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não se renderam a Cristo, inescapavelmente serão apanhados. Não poderão escapar. E isso não significa que eles não tentem fugir. Apocalipse 6, verso 15 e 16, diz que eles vão gritar: montes e outeiros cair sobre nós. Queremos fugir da ira daquele que vem. Mas eles vão tentar fugir, mas não será possível porque é inescapável. Isso significa que você precisa preparar-se adequadamente antes daquela hora. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo vai falar sobre a expectativa da segunda vinda. Olha comigo, capítulo 5, verso 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. O que está acontecendo aqui em Tessalônica? Os irmãos estão inquietos, os irmãos estão inseguros, os irmãos estão perguntando quando que vai acontecer. É curioso porque os discípulos de Jesus também fizeram esta pergunta. Quando Jesus estava para ser assunto aos céus, eles perguntaram: é neste tempo que o Senhor restaurará Israel? Atos 1:7, Jesus vai responder: a vós não compete saber os tempos que já foram determinados por Deus. Não fiquem preocupados com isto. Deixa esse assunto nas mãos do Senhor. Agora, os crentes em Tessalônica também perguntam para o apóstolo Paulo: quando que vai acontecer? Que hora vai acontecer? Será que Jesus vem agora, vem na nossa geração? Paulo disse: eu respondo a vocês como eu sempre respondi, quanto aos tempos e épocas. Eu não preciso mais escrever a vocês além daquilo que a palavra de Deus já ensina.
O que importa para o crente não é saber quando vai ser. Aliás, essa é a preocupação menor para nós. Vocês já devem ter ouvido e lido na história tantas vezes que se marcou a vinda de Jesus Cristo e ele não veio. Há um livro que perturbou muito nas décadas passadas, nos Estados Unidos e no Canadá, que tem o título do livro é 88 razões porque Cristo voltará antes de 1990. E vocês devem perceber que Cristo não veio em 1990. Mas muita gente ficou perturbada, porque ficam preocupados diante daqueles que ficam dizendo vai ser no dia tal, vai ser na época tal. Não se preocupem com isso, estejam preparados. O apóstolo Paulo vai escrever lá no capítulo 5, verso 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Não se preocupem com o tempo, estejam preparados, estejam alertas, sejam sóbrios, não durmam com os incrédulos, não se comprometam com o pecado, estejam prontos para receber o Senhor na sua vinda. Essa é a resposta que o apóstolo Paulo está dando a esses irmãos. Mas aqui eu termino. E vou terminar com duas palavras. Primeiro, que a segunda vinda de Jesus Cristo, ela acontecerá como uma resposta à oração de muitos crentes. Vocês sabem que na igreja primitiva, nenhum culto terminava sem que antes eles fizessem a Deus uma oração. E a oração era essa: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer juntos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todos os cultos. E ao longo da história, a igreja vem fazendo essa oração. Essa é a esperança que nutre o nosso coração no meio das incertezas. Esse é o axioma da vida da igreja. O credo de Nicéia, que é um credo importante na história, termina com esta declaração: ele vai voltar. E a igreja ao longo da história vem orando, e os crentes vêm orando: Senhor Jesus, volta para buscar a sua igreja. Então, quando Jesus estiver voltando, ele estará dando uma resposta efetiva à oração que a igreja fez ao longo de toda a história. A segunda coisa é que a segunda vinda de Jesus vai marcar o fim de todas as oportunidades. A oportunidade de ser salvo enquanto ele não vem, ou enquanto a nossa vida não é ceifada. Não haverá oportunidade tardia. Existem aqueles grupos que acreditam que Jesus vai voltar em uma vez e vai levar a igreja secretamente, e aí depois fica um remanescente de crentes aqui, e que esses vão ter uma segunda oportunidade, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que na sua vinda as oportunidades findam. Não haverá uma segunda chance, não haverá uma segunda oportunidade. O tempo de preparar-se é esse, é agora, é o que a Bíblia ensina. A Bíblia mostra que você não é senhor do tempo, você não é senhor da história, e que, portanto, você precisa remir o dia que você está vivendo, o tempo que você está vivendo. Paulo disse: remindo o tempo, porquanto os dias são maus, aproveitando as oportunidades, é o que ele quer dizer. Então aproveite essa oportunidade hoje. Quando a rainha Maria de Orange estava morrendo, o capelão de Maria Orange foi chamado ao lugar onde ela estava convalescendo. E ele sentou-se ao lado dela e disse: senhora rainha, eu vim aqui para prepará-la para esta hora derradeira. Eu vim aqui preparar a senhora para a senhora poder entrar na eternidade. Ao que a rainha disse a ele: eu não deixei para esta hora o meu preparo. Ela estava certa. Ela preparou-se a tempo. Ela não deixou esse assunto para um momento derradeiro e que poderia ser trágico para ela. Aqui você está hoje à noite, e esta é uma oportunidade bendita que Deus está dando, antes que o Senhor da história volte, antes que o dono da igreja venha ao encontro dela para buscá-la. Embora uma história batida, eu gostaria de terminar com ela. A história de um jovem que resolveu desafiar um sábio.
Ele entrou na presença do sábio com um passarinho nas suas mãos. E ele perguntou para o sábio: Senhor sábio, esse passarinho está vivo ou está morto? O sábio pensou um pouco antes de responder. Se ele dissesse está vivo, o moço apertaria o passarinho e o mataria em suas mãos. Se ele dissesse está morto, o jovem abriria a sua mão e o passarinho voaria. O sábio pensou e respondeu: meu jovem, a vida desse passarinho está nas suas mãos. Pois aqui eu lhe digo, a eternidade também está. A vida e a salvação estão agora nas suas mãos. Você precisa tomar uma decisão. Você pode viver como aqueles que têm esperança do amanhã, aqueles que têm na ressurreição de Cristo um penhor e uma garantia. Você pode viver sob essa bendita esperança de que Jesus vem para levar-nos à sua glória. E não importa as dores e as dificuldades que temos aqui, olhamos para o futuro com grande expectativa e esperança, porque ela nos é garantida na palavra de Deus. Ou você pode sair daqui hoje com a insegurança que aqueles que não têm a Cristo têm como presente a cada instante na sua vida. Não sabem o que esperar da eternidade. Na minha adolescência, se havia um medo que dominava o meu coração, era este: de que Deus me ceifasse, porque eu sabia que eu não estava pronto para entrar na eternidade. Eu tinha medo de dormir e acordar do outro lado completamente perdido. Mas louvado seja Deus, o Senhor me alcançou, eu fui salvo. E desde então essa esperança está no meu coração. Aconteça o que acontecer, eu sei que estarei para sempre com o Senhor. A igreja, por favor, curve a sua fronte. Vamos orar. Ore por aqueles que estão aqui e que não têm esperança, que olham para a eternidade como um grande vácuo. Quando Paulo escreve esta passagem, Paulo escreve à luz daquilo que dominava os gregos, a insegurança e a tristeza sem fim. Quando você lê os pensadores da época do apóstolo Paulo, sobretudo Teócrito, você vê que eles não tinham esperança depois da morte. Mas Paulo diz para a igreja: tenham consolação e consolem uns aos outros com esta esperança. Cristo morreu e ressuscitou e Ele volta para buscar a sua igreja. Os que estiverem mortos vão ressuscitar diante da sua ordem. Os que estiverem vivos serão arrebatados ao seu encontro e todos serão transformados. Que grata e maravilhosa esperança têm aqueles que conhecem a Cristo. Mas há pessoas que possivelmente aqui ainda estão mergulhadas nessa insegurança. O que vai acontecer? Se for hoje, se eu entrar na eternidade hoje, o que acontece? Não sabem responder. Não sabem responder porque estão andando em trevas. Mas aqueles que são da luz, que são filhos da luz, olham para esta realidade com profunda segurança no coração. Se você está aqui, está afastado de uma igreja e deseja voltar à comunhão da igreja, eu quero também dar a oportunidade a você, porque você não pode andar com Cristo e longe da igreja dele. Você precisa estar em comunhão com a igreja, precisa caminhar com os crentes. É uma comunidade. Paulo termina o verso 11 falando aos crentes: consolai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. A igreja faz parte dessa caminhada até a glória celestial. Nós precisamos da comunhão com os crentes. Há alguém aqui que está afastado ou excluído de uma igreja evangélica e está tomando a decisão de regresso à vida da igreja? Levanta bem alta a sua mão e abaixa. Deus te abençoe, pode abaixar. Perguntaram a Billy Graham quando que Jesus vai voltar. Ele disse: ele não vai voltar, ele já está voltando. A sua vinda é breve. Você precisa preparar-se e o tempo é agora.